Canal Niterói Podcast. Eu vou fazer um tintim aqui, a minha convidada, que ela é cantora, compositora, YouTube, escritora, que é Elaine Aquino. Seja bem-vinda. Muito Canal Niterói obrigada. Podcast. Olha, eu estava vendo essa história de vida, Sim, né? Eu queria falar um pouquinho como cantora, né? sim. Você teve o seu primeiro CD foi lançado em 2011. 2011. Me conta como é que foi isso, né? Essa descoberta da música e essa história do CD, né? Então, a descoberta da música, já crescida, eu volto atrás e lembro de mim com 7 anos tomando banho, cantando não me lembro o quê. A minha irmã chega no banheiro e diz, você está cantando o quê? Eu falei, não tinha sei. 7 anos, Tinha né? 7 anos. Eu me lembro da idade de 7 anos, porque foi uma casa onde eu fui muito feliz e é onde eu lembro da minha infância a partir dos 7 anos de idade. Então, a partir dali, eu lembro que eu escrevia, né? Eu começo a lembrar que começou aos 7 anos. Talvez antes, mas eu não me recordo. Me E recordo qual era o desse dia. estilo de música? Ah, olha, até o dia de hoje, quando eu ouço uma canção, eu me pego muito na melodia. Só que a primeira vez que eu ouço, não deu para guardar a letra. Então, o que eu faço? Eu puxo a melodia, que tocou Entendi. profundo, e coloco uma letra qualquer ali em cima. E a letra vem e aí fica a música. Então, é mais para paródia. Inclusive, no meu canal, eu tenho algumas paródias. Ah, depois a gente quer falar um pouquinho do seu canal, porque Certo. e musicista, né? Você é musicista e percussionista. Sim. No final vai ter surpresa para vocês. Como é que é essa história de ser, porque assim, ó, eu amo percussão, né? Assim, eu quando assisto eu sempre fico ligado ao percussionista, porque é uma arte desenvolver várias técnicas ali naquele momento de musicais, né? De triângulo, né? Tem de muita coisa ali. Então, minha mãe era candomblessista, então Ah, que legal. no candomblé tem muito batuque, né? Aham. Eu acho que é só batuque que tem. Então, eu fiquei muitos anos com a minha mãe no candomblé. E você pegou de ouvido isso? Foi. Então você tem essa coisa dentro da sua alma. Sim, acredito nisso, né? Quando eu cheguei na gravadora para gravar o meu CD, o produtor falou, ele falou, olha, você é musicista. Né? Eu cheguei lá apenas num mundo completamente desconhecido, porque eu nem pensava em gravar um CD, na verdade, mas aí muitas músicas foram surgindo. Eu tenho, não sei o que você vai chamar de dom ou o quê, mas eu sonho com cantores já consagrados, Ah, é? cantando para mim músicas inéditas. Isso é uma projeção. É? Isso é uma projeção e isso vai acontecer. A lei da atração. Se você já sonha, é porque você já está lá na frente. Entendi. Daqui a pouco você vai caminhar para lá, tenho certeza. E aí, quando eu acordo, eu pego logo o gravador para não esquecer a letra e a música. Quando eu fui gravar, cheguei na gravadora, o produtor falou, você tem a letra e você também tem a melodia? Ele falou, isso é raro. Eu falei, olha, vou acreditar em você, tá me dizendo que é raro, mas para mim é um mundo completamente desconhecido, porque eu nunca me imaginei dentro de uma gravadora. Então, eu fui conhecendo ali um monte de coisas, dando nome à situação. E como é que eu acho assim, o acesso seu musical? Assim, por exemplo, eu cheguei a ver o seu canal, mas eu não vi você cantando. Eu tenho como te ver, como é que eu te vejo? Sim, no meu canal eu faço alguns protestos, mas eu também canto. Ah, eu acho que eu vi uma música sua, sim. Eu vi uma música, sim, sua. Eu te ouvi. Mas eu achei que poderia ter uma parte só musical sua, entendeu? Não, é tudo um pouquinho junto. É, um pouquinho de cada coisa. Às vezes eu protesto, às vezes eu canto. Pois é, aí que eu quero chegar ao seu canal do YouTube, porque ela também é youtuber, né, a Elaine. E ela tem um vídeo que eu amei, que é Eu Não Sou Macaco. Não sou macaco. Né? A gente está falando agora, nesse momento, né, do racismo. Né? As pessoas ainda têm essa preocupação, né, com cor. Né? Até a gente tem que ter preocupação com pessoas, se tem caráter ou não, independente da cor delas. Verdade. Né? Então, a gente disse, para mim é dessa forma, se é homossexual, se é negro, isso para mim não existe. Existe a pessoa e o caráter que a gente lida todos os dias. Sim.
né? E eu queria que você contasse um pouco dessa importância que foi que eu te ouvi nesse vídeo. Ok. A minha mãe me levou para o candomblé, mas quando eu me torno adulta, né, diz a canção linda que o filho cresce e vira passarinho e quer voar. Então, ele faz as suas próprias escolhas. Me tornei cristã, tá? No meu vídeo, eu também falo sobre a homossexualidade. Para mim, uma bobagem, sabe? O preconceito. E no vídeo eu falo que a pessoa chega no hospital, ela não pergunta qual é a religião do enfermeiro ou do médico. Ela não pergunta se o médico é homossexual, e se ele se declarar homossexual, duvido que ela vai voltar atrás. Ela chega no hospital implorando pela vida. Salva meu pai, meu filho. Tá? Então, eu faço alguns protestos nesse sentido. Sobre o racismo, eu brinco, né? E deixo bem claro, tá? Eu não quero ser hipócrita. E eu convido que cada um se autoexamine. E eu entendo que todos nós temos preconceitos. Todos nós temos. Eu confesso que eu tenho, inclusive no vídeo eu falo isso. Eu falo que eu não sou macaco. Eu digo que ninguém vai me convencer do contrário. Não existe argumento nessa terra que vai me convencer que eu sou macaco. Não sou. Tá? E digo para o racista, para a pessoa que se incomoda com a minha cor, que ela vai reclamar com quem trouxe a minha cor para o Brasil. Ela vai reclamar com quem abriu as portas. Né? Enfim, visita lá o vídeo, canal Elaine aqui no YouTube, que você vai descobrir muito mais. Então, eu também digo que a gente tem que segurar a onda. Tá com algum preconceito? Tem algum preconceito? Segura a onda, não precisa falar, não precisa ofender. Exatamente. Olha para o espelho. Você é perfeito? Você não é perfeito. Você afasta, então. Você não quer lidar com essa pessoa, então você se afasta. Agora, você magoar, né? Eu morei em Nova York, tive o prazer de ter... Né, ido naqueles lugares que tinham aquelas músicas, né? E os negros faziam muito esse black music. E aí tinha aquelas mulheres negras. E eu era muito nova, foram há 30 anos atrás. Lindíssimas. Mais bonitas do que as brancas, né? Porque elas tinham uma coisa de moda, elas tinham uma coisa de conhecimento delas, do cabelo, né? Do nariz, da boca. Então, elas eram lindas. E são ainda, né? Então, eu convivi muito com essa magia dessas mulheres lindas, negras, entendeu? E a voz, né? Agora a gente perdeu a Tina Turner, né? Que para mim foi um ícone. E, enfim, voltando a falar sobre o teu canal, eu achei tão interessante foi até tinha bastante gente vendo esse vídeo que foi da sauna. Da sauna. E eu achei assim, por que você quis fazer esse vídeo? Porque assim, para mim foi muito interessante porque eu gostei dessa situação de você ter uma própria sauna em casa, porque a coisa que eu mais gosto na vida, eu adoro, é sauna. Praia e sauna é uma coisa que eu amo demais. E como é que foi essa ideia? Então, essa ideia surgiu de uma necessidade minha de ficar bem, né? Porque existem enfermidades, inclusive nesse vídeo eu falo sobre isso, existem enfermidades que a sauna, ela te libera dessas enfermidades, através do suor, da provocação do suor. E eu não tenho acesso à sauna, entendeu? Muita gente não tem. Eu não tenho clube, eu não tenho nada disso. É então, chato eu isso. pensei nisso. Então, eu comecei a fazer a sauna. Essa sauna que, na verdade, ela vem de um livro de um médico, mas muito antigo, antes de 1980, por aí. Meu irmão leu esse livro e passou para mim. Né? Eu estava muito cheia de probleminhas na saúde. Ele falou, faz sauna. E associa isso com a caminhada, com exercício físico. Você sabe, eu estou atravessando por algumas dificuldades na saúde ainda, e a médica disse para mim, não toma analgésico, faz caminhada de 30 minutos, você vai transpirar. E aí eu lembrei da sauna agora, isso foi recente. Lembrei da sauna, falei, meu Deus, então é isso mesmo. E no vídeo eu falo o seguinte, eu não sei se você já ouviu, a mãe ou a avó dizia assim, você vai tomar esse remédio, você vai suar.
E é mesmo. Eu fiquei agora com problema de garganta, tomei antibiótico. Eu Não sou- suava até e ficar boa. Então, isso é necessário. Aham. Essa transpiração, esse suor é necessário. Você libera toxinas. Então, a sauna, ela provoca isso, sabe? É uma sauna popular. Recebi críticas. Ah, as pessoas. Né? Teve gente que falou que quando vier na próxima reencarnação quer vir rica para não ter que passar por isso. Só que, gente, para mim existe. deu certo. É. Tá? E para muita gente também, tanto que teve muitos views, porque as pessoas Sim, gostaram da ideia sim. e eu tô querendo fazer. É? Entendeu? Eu vou fazer isso, sim. Tá bom. Cadê a logomarca aqui no hashtag TBT? Pois é, Isso. hashtag TBT. Ela vai falar pra gente sobre o que é a hashtag TBT. Como escritora, é super Isso. interessante. Fique ligado só. Conta pra gente. Então, hashtag TBT, eu já fiz a propaganda desse livro com várias pessoas e sempre me perguntam o que é hashtag TBT. Hoje é quinta-feira. A pessoa que trouxe isso à tona, à existência, ela escolheu a quinta-feira para lembrar, para falar das coisas boas do passado. Hashtag TBT é isso, é recordar, são memórias do passado. Então, esse livro aqui, ele tem a proposta, tá, de falar da sua infância, da adolescência, da juventude, tudo que rolou de bom. Você sabe que eu fui... Esse livro, ele é também obtido também na internet, né? É um livro Sim. eletrônico, não é? Mas, aqui, gente. Você consegue, você tem entra lá vai no Instagram, no @escritora HAS, que eu chamo de escritora Raiz, no Instagram, e através de lá você consegue comprar o livro, tá? Então, o livro, ele tem quase 100 perguntas, tá? Da sua infância, adolescência e juventude. Eu respondo, tá, gente? Eu falo, eu pergunto e eu mesma respondo. Eu conto a minha história. Porém, ele tem toda pergunta, traz uma página em branco para que cada pessoa escreva a sua resposta. A primeira pergunta aqui está aqui, olha. Escreva aqui a sua resposta. Então, a primeira pergunta é: você sabe como seus pais se conheceram? Você sabe como seus pais se conheceram? Sei. Sabe? Porque minha tia falou. Foi numa vila, em Caraí. Foi Interessante. Assim. E o seu nome? Você sabe por que seus pais lhe deram esse nome? Pô, eu sei também. Porque Sabe? Fernanda era uma personagem da Clarice Lispector, meu pai era jornalista. Que legal, hein? E ele queria essa mulher, essa Fernanda. Só que a mamãe botou Cláudia porque estava na moda. Aí ficou Cláudia Fernanda. Olha que legal. Entendeu? Mas assim, a Cláudia estava na moda no momento. Mas a Fernanda tem toda uma coisa da personagem da Clarice Lispector, que era uma mulher independente, uma mulher empreendedora, e ele queria eu muito assim. Então, assim, eu mais ou menos estou sendo um pouquinho. Né? Então, aí eu pergunto para você já tem netos? Tenho uma neta. Então, você acha que sua neta, se não for através de um livro contando a sua história, teria como ela saber a sua história, da história da sua avó? Então, da sua mãe, né? Não. Então, são coisas interessantes que não podem se perder. Sabe? Eu, sinceramente, eu gostaria de saber mais dos meus avós. E você conseguiu obter mais Dos meus informações? avós, algumas coisas, mas eu tinha coisas mais. Minha avó, por exemplo, era uma índia legítima. Ela foi sequestrada. Né? Meu avô estava como marinheiro em viagem. Mas você tem alguma coisa de Índia? É, né? Não, você tem as suas feições, ela é bem uma coisa indiana. Já de ouvi isso, Índia. já ouvi isso. De Índia, Tá? Então, é legal isso aqui, memorizar, eternizar as suas memórias para que seus filhos, seus netos, seus amigos conheçam a sua história. Eu fiz aqui, são 100 perguntas, né? E a pessoa, por exemplo, ela pode escrever, no caso, você ajuda essa pessoa a escrever. Ah, sim, quando ela terminar Então, de responder tudo, Ah. ela pode entrar em contato conosco e nós vamos estar, se assim for do desejo dela, ajudando ela a ter o seu próprio livro. Em vez de ser aqui apenas hashtag TBT, vai ser hashtag TBT de Cláudia Fernanda. Ah, entendi. Vai ter toda uma história Tem. das Tem. perguntas. E eu vou te falar, olha, através disso, eu estou sabendo de histórias tão fantásticas. Você já está escrevendo de alguém? Já.
Já? Já. Inclusive, está no Instagram a pessoa dizendo, agradecendo por esse livro, porque ela tinha vontade de ser escritora, mas não sabia por onde começar. Então, ela deixou lá registrado no Instagram, agradecendo a existência do livro. É, porque assim, é uma coisa super diferente. Eu nunca vi uma pessoa fazer. É uma ideia irreverente que você teve, né? Porque, veja bem, eu gostaria de conhecer a minha família. Assim, eu sei do meu pai, minha avó é italiana, mas assim, meu avô Michel, por exemplo, eu não sei, né? Ele separou da minha avó, entendeu? Então, como que é você resgatar? Como é que você faz para resgatar todas essas informações? É só através das perguntas? Sim, sabe o que acontece? Tem uma canção muito interessante, que inclusive eu deixei registrada aqui. Uma canção muito conhecida que diz: por isso uma força Essa música de quem me é? leva a cantar. É. Por isso, sabe, existe verdadeiramente. Inclusive, deixo aqui registrado, tá? Algumas pessoas se acham impotentes, incapazes. Eu digo que não. Eu digo no livro que, apesar do carro andar a 20, 30, 40, 50, 60, ele pode mais. Você dirige? Eu dirijo. O teu carro vai a quanto, se você der confiança? Pois é. A 200? Não, acho que 100 e pouco. Sim, mas alguns lugares te limitam, né? Mas não importa. Você está limitado por algumas situações financeiras, seja lá o que for, mas você pode. Você pode mais, tá? E uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar é que o livro ele te provoca a falar de coisas boas. E aí eu fui falar do livro para uma pessoa, a pessoa falou assim: ah, não, eu só tenho... A minha vida foi muito triste. Eu não tenho nada de bom para contar. E eu disse: eu duvido. Eu duvido que você chegou na idade que está e não tem nada de bom. Quantos filhos você tem? 5. Então, qual foi a sensação? Né? Porque eu falo da minha sensação na minha primeira gravidez. Como foi isso? Né? Qual foi a coisa? Sabe por quê? Esse livro especificamente, esse agora, sem a gente falar do que você vai produzir, como é que é a história dele, assim? Conta um pouquinho para mim, resumidamente. Resumidamente. Porque eu sei que é muito, né? É muita coisa, mas porque eu fiquei até curiosa. Olha, resumidamente. A logomarca dela. Resumidamente, eu conto que minha mãe, ao descobrir que ela estava grávida, ela quis abortar. E ela realmente abortou. É mesmo? Quando ela viu o feto fora dela, ela tomou mais ervas para fazer a limpeza, né? Restos de placenta e tal. Então, quando eu conto isso, a pessoa fica curiosa. Mas como assim? Ela viu o feto para fora e você está aí? Como assim? Né? O tempo passou, ela descobriu uma tuberculose, tomou mais ervas para se livrar da tuberculose. E tuberculose, muita gente sabe, deixa a pessoa muito magra. Só que a dela foi ao contrário, ela estava engordando. Então, ela achou que estava sendo curada da tuberculose. E quando ela vai ao hospital passando mal, a família leva ela dizendo que ela tinha tuberculose. E o médico falou, examinando, disse assim: olha, sua tuberculose já está querendo nascer. Meu Deus! Era você? Era eu. Entende? Então, ela era gêmeos, ela não sabia. Ela abortou apenas um feto. Ela não sabia, tá? Então, depois disso, eu nasci, ela não me quis. Ela me deu para outra família. Então, assim... Mas mãe é quem cria, né? Mãe é quem cria. Né? Mas... A gente tem, acho que... Fala você. Mas eu gosto de falar disso porque eu sei que você teve momentos na sua vida de lágrimas. Todos nós temos. É montanha-russa, né? Sobe e desce. A vida é isso, tá? Mas o livro é só para falar das coisas boas, tá? Então, a minha mãe, depois de algum tempo, a gente se reencontra e convive, né? Um dado momento da vida, eu cismei que eu tinha que matá-la, porque tem problemas de família, mas os dias finais da minha mãe, que ela hoje está na eternidade, foi de paz e amor. Deus nos permitiu o reencontro para a gente acertar os ponteiros e aí tudo bem. Mas é óbvio que a coisa de matar é inevitável, porque houve uma total... Ela te deu uma rejeição, acho que é normal. E que bom que você superou,
isso tudo e teve um resgate antes dela partir, Sim, né? que bom mesmo, viu? Porque você tá plena, Sim. você tá em paz, Sim. que você conseguiu, E né? uma coisa que eu também falo nesse livro, tá? Que bom que a gente acertou os ponteiros e a maturidade chegou para mim para entender o seguinte: eu não posso exigir que pessoas me deem o que elas não receberam. Não, lógico que não. Lógico que não. Então, isso que você falou é tudo, né? houve um perdão total porque eu compreendi que a minha mãe, ela não tinha muito para oferecer, porque também ela não tinha recebido, sabe? Então, a maturidade chegou e aí que eu entendi, eu não posso exigir muito de quem não tem para dar. Mas eu acho assim, isso que você está falando, uma coisa de tanta profundidade, porque tem filhas que não falam com mães, Sim. né, por causa de alguma coisa. Será que essa mãe é o que você tem? Né? O que ela passou com a avó dela? O que ela passou com a bisavó dela? Exatamente. A gente tem que aprender a compreender. Sim. Né? Porque eu também, graças a Deus, a minha mãe foi embora, né? Faleceu, e eu consegui ter esse resgate com ela, né? E eu sei como é difícil, todos os dias, né? Assim, eu vou me emocionar, perder uma mãe, né? Porque é muito difícil. A gente... todos os dias é um dia diferente, mas triste sem ela. Né? E graças a Deus eu também pude ficar um tempo cuidando dela e falando que amo, mas parece que a minha vida é um pouco mais triste sem ela. Entendeu? Porque é a voz dela, porque... Olha... Não sei, alguma coisa... Nesse livro, eu praticamente proíbo o choro de tristeza, hein? Ih, tô chorando aqui, tô atrapalhando o podcast. Não, eu disse, no livro, deixei escrito assim, não vale chorar pelo tempo que não volta mais, mas vale agradecer pela oportunidade de ter vivido. Neste livro, eu agradeço a Deus pela existência dos meus pais. Tá? Eu aprendi bastante. Com cada experiência que eu tive. Então, eu falo das minhas experiências com os meus irmãos, com os meus tios, com os primos, tá? Com os meus pais, com pessoas. Meu pai, e aqui tem histórias assim interessantes, que é para justamente isso, para que o filho veja e repense sobre sua relação com seu pai, com a sua mãe. Né? Eu falo sobre isso. Meu pai era alcoólatra. Eu só via o meu pai bêbado. E aí eu quis, né, aproveitar de que ele não ligava para mim e marquei um acampamento com a minha galera. Eu com 17 anos. Eu falei, não, tranquilo, ninguém manda em mim, não tem ninguém para me parar, vamos acampar. Pois no dia do acampamento, o meu pai estava sóbrio, sentado no sofá da sala. Eu falei, putz, como é que eu vou... O que eu faço agora? Eu falei, quer saber? A turma tá lá embaixo me esperando, que eu morava no 9º andar. Eu falei, olha só, eu não chamava meu pai de pai, eu chamava ele de negão. Eu falei, eu tô indo acampar. E ele disse, não vai não. Eu nunca ouvi um não, eu falei, eu vou sim. Ele, eu já disse que não. Aí a voz ficou forte, né? Algo que eu nunca tinha visto. Eu falei, opa, mudou alguma coisa aí. E aí eu temi e voltei para trás. Passei os dias de carnaval triste, olhando da janela, procurando a minha turma e nada. Só que um dia eu vejo, lá de cima eu vejo lá embaixo, vários montinhos de pessoas. E aí, a curiosidade bateu, eu desci, me infiltrei em um grupo e eu perguntei, o que está acontecendo aí, gente? E aí eu ouvi o que eu não queria ouvir. Me disseram, aquela turma que foi acampar, fulano, ciclano e beltrano, todos foram assassinados. Meu Deus, e ele estava com pressentimento. Sei. Ele devia... Porque pai sente alguma coisa, ele deve ter sentido, né? Que você não vai... Tanto que ele ficou sóbrio. Ficou sóbrio. Para justamente manter uma coisa certa, assim, né? Sim, uma postura de autoridade. De autoridade. Porque foi isso que me travou, eu não peitei. Não, então... Então, essa história... Sabe, eu digo, né, para os filhos ouvirem seus pais. Quantas histórias eu fiquei sabendo, ouvi, de filhos que não ouviram seus pais e não estão mais aqui. Exatamente. Para contar a história. E eu estou para contar a história porque eu obedeci ao meu pai. Não, tem que obedecer. Entende? Então, dizer eu falo não, de tudo. Dizer não.
É muito difícil, porque é muito mais fácil as mães falar, vai. Dizer não e peitar o não é muito difícil. Então, é complicado você chegar... Eu tenho um amigo que perdeu o filho agora, também, aquelas bicicletas, triciclo, né? Ele, 2 meninos, sabe, saíram. Então, quer dizer, você vê que é complicado. Sim. Né? Essa coisa do seu pai falar, não, você não vai, você está aí hoje. Né? Tô aqui com filhos, com netos, graças a Deus. Você tem cantora. Quantos filhos? Eu tenho um monte de filhos. É mesmo? 2 do ventre e outros do coração. Ah, que bom, que legal isso, né? Então, é isso, né? Sou grata a Deus pelas experiências que eu vivi. O livro, ele quer falar apenas de coisas boas, tá, gente? Perrengues eu sei que todo mundo tem, tá? Eu, graças a Deus, né, já estou... Aqui eu deixo escrito, está aqui registrado todos os livros que eu escrevi. E eu não digo que a torneira está aberta, o chuveiro está aberto. Quais são os livros que você escreveu, por favor? O Pródigo e Eu. Todos sobre... tem, assim, coisas da minha vida pessoal, experiências minhas, tá? O Pródigo e Eu. Treta Resolvida. Que aí só tem perrengue. Aí sim, a gente vai falar de tristeza. Tá? Tem aqui também... petições não atendidas, graças a Deus, ou seja, que bom que Deus não me atendeu quando eu fiz aquele pedido, está bem detalhado no livro o porquê. E também aqui, eu doméstica, eu patroa, que eu tive as 2 experiências, tanto como doméstica e tanto como patroa. E esses livros eu tenho acesso a eles? Ainda não. Ah, não, então você vai ter que voltar aqui para falar certo. Quando você colocar eles. Esse aí eu tenho acesso... Por onde mesmo que eu posso comprá-lo? Tá, @escritora HAS. Eu chamo de escritora Raiz. Tá? Instagram. No Instagram. Então, esse aqui é o primeiro a ser publicado e lançado. Eu venho escrevendo desde 2015. Esse aqui foi de 2022 para 2023 e eu resolvi lançar isso aqui primeiro. Por quê? Para tirar um pouco as pessoas dos seus problemas. Porque ela vai voltar lá atrás... que eu pergunto, e a festinha? E a festinha da sua infância? Qual é que te marcou? Então, qual é a intenção? Ela vai deixar de pensar no seu problema atual e vai lá atrás. Exatamente, um resgate. Agora, eu quero que o seu YouTube, tá? O seu canal, vocês vão assistir podcast no canal Niterói e também a gente vai assistir o seu. Qual é o seu? Sim, o meu é Elaine Aquino, com H. Com H. Elaine Aquino no canal YouTube, que está parado, mas a gente vai voltar breve. Instagram também é o... @escritora HAS. Tá, agora eu quero ouvir música. Vamos terminar com música que já está acabando. Ela é né, percussionista e ela vai tocar um pouquinho aqui pra gente, que ela trouxe aí aqui, o material dela. Tá? Meu pandeiro. Pandeiro. Já que estamos falando de passado, né? #TBT passado, eu vou cantar uma música do meu passado, né? Falamos aqui de pai, de mãe. E como estamos no mês de maio, né? Onde se comemora o mês das mães, o Dia das Mães, eu vou cantar aqui uma música para todas as mamães. Ai, que delícia. Tá? Vamos ver se você vai lembrar essa música? Quero. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, 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 eu me lembro o chinelo na mão, o avental todo sujo de ovo. Se eu pudesse, eu faria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Que coisa linda. Vamos... Olha, eu tô emocionada, já chorei horrores aqui. Eu quero te agradecer por essa delícia de conteúdo. Muito obrigada pela sua essência, pela sua energia. E é isso aí. Então,
Você dá uma palavra para quem está assistindo, né? O que você... a gente já finalizou, né? Uma palavra para quem está assistindo sobre o livro, sobre você, sobre tudo, para a gente terminar. Tá. Valeu a intenção, tá? Deixo aqui essa homenagem para todas as mães, tá? E que você adquira. Eu desejo, sim, que milhões de pessoas adquiram esse livro. Não é nem para me deixar rica, não. Mas é para deixarem as suas histórias. A mensagem que eu deixo é: eu aprendi num seminário para líderes, para liderança, que o lugar mais rico da face da terra é o cemitério. Por quê? Porque lá tem muitas músicas que não foram trabalhadas, não foram cantadas, ninguém ouviu. Tem livros lá nos cemitérios que não foram escritos. Tem muitos projetos brilhantes que ninguém conheceu. Tá? Então, não leve sua história para o cemitério, não. Deixa ela registrada. Faça com você. No hashtag TBT. Hashtag tá? TBT. Deus abençoe então é isso a aí, todos. a gente vai encerrando esse conteúdo lindo da Elaine Aquino, escritora. E até o próximo podcast Canal Niterói. Tchau.